Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui para mais um Fio às 5 em pontos. Eu me chamo Marisa Silva, falo do Rio de Janeiro e a cada dia a proposta é a gente conversar com uma bordadeira, um bordadeiro e trocar experiências em relação ao ato e à emoção de bordar. E hoje a gente tem uma convidada muito querida, parceira, enfim, uma excelente professora, pesquisadora da área de literatura infantil, da área das letras, psicanalista, que é a nossa queridíssima Ninfa Parreiras. Então ela já está aqui e aí então eu vou chamá-la porque cada minutinho conta e ela tem muita experiência para contar para gente. Desde já eu agradeço a todo mundo que aqui está e então eu vou chamá-la para a gente conversar. Cozinha de poesia. Vamos lá. Ei, Olá, querida! boa tarde, tudo Quanto bem? tempo! Bom te ver aqui. Bom te ver demais aí do outro lado. E bom também ver, olha, o quanto de gente querida que já chegou aqui, já entrou. Você é o concurso, Tô vendo que celebridade. as bordadeiras vieram em peso. Em peso, é uma delícia isso, né? Teca, Isso é muito Regina bom. Porto, Isabel Seto estão aí. Não, tem muita gente. Queridas, olha, a Teca acabou de chegar. Enfim, estou aqui acenando para todo Isso, mundo. Nancy, Miriam, Gente, isso aqui tá demais, isso vai a bombar Marta hoje. também. Tem uma turma boa aí. Rosa, Rosa, boa Rosane, tarde. Ana Lúcia, boa tarde. Muita gente boa, boa tarde. Pomar Margarete, Crespo Margarete, boa tarde também. A Márcia, boa tarde. Ei, que coisa boa, hein? Só o sim, bordado mesmo que faz essa coisa Genina. linda. Marta, e tá cheio de gente que borda. Quem E já menos mandando. borda aqui sou eu. Ah! Então eu vou começar, ninfa querida, lhe dando uma salva. Eu queria saudar, né, a toda a sua linhagem feminina, a todas aquelas que te antecederam e que te deram esse suporte para você estar aqui hoje. Queria saudar a pessoa que tu és, né, pelo trabalho incrível que vem realizando, e te dizer que tudo isso que você vem fazendo já viraram várias sementes, né? E essas sementes, com certeza, são sementes luminosas em vários pontos, em vários lares, em vários corações. Então, eu sou muito grata, né? Eu sempre penso assim, né? A gente só trabalha no coletivo, né? A gente só funciona bem se a gente conseguir agregar pessoas e sempre que eu vejo uma pessoa com uma força, com um potencial agregador como você tem, eu agradeço muito ao universo, né? Porque aí a gente sabe que em cada lugar tem sempre pessoas produzindo e transformando e agindo, né? No seu miudinho, na sua ilha, né? No seu bairro, na sua casa. Mas eu acredito que são essas ações é que pulverizadas, elas vão transformando a gente, né? E aqueles que estão ao redor. Então, assim, por cada criança que você atendeu, sabe? Por cada mulher que você cuidou, por cada homem que você orientou, por cada pessoa eu te saúdo e agradeço profundamente. E aí eu passo a palavra Obrigada, para Marisa. você. Obrigada por esse carinho, por essa acolhida. Estou me sentindo pertinho de você, aí na sua casa, né? Muito bom estar assim num lugar de afetividades, de gratidões, de reconhecimentos, né?
E você que tem feito esse trabalho tão lindo aqui de entrevistar as pessoas que trabalham com a arte das mãos, com os bordados, né? Acho essa iniciativa sua muito, muito bacana. Te admiro muito. Já tem tempos que nós nos conhecemos e vira e mexe a gente se reencontra nos caminhos, É uma principalmente verdade. da É, literatura, das artes, né? E está sendo para mim uma alegria participar aqui do seu Fio a 5 em Ponto. Achei muito legal esse é nome. nosso, é nosso. Esse fio é nosso. Polissêmico, Porque né? cada Cheio uma puxa o fio de um lugar desse de... Brasil, né? Pensa Isso. assim. Então tá. E aí, você preparou algum chá? Eu esqueci de te lembrar isso. Eu tenho aqui um chazinho, ó. Ah, então vamos Capim brindar, né? limão. Foi Edileuza, Olha que uma amiga minha, delícia. que deixou aqui na portaria para mim. Vamos brindar. Então vamos brindar a arte do encontro, do bordado e o afeto. Isso aí. Brindar as Não ervas, sei. a natureza É, as e ervas, a aos chás que natureza. nos nutrem, né? E nos fortalecem. Axé. Axé. Olha, muito mais gente aqui, gente super animada, entrando, muitos corações, oi, boa tarde. Então é isso. Então, geralmente, né, eu nem converso muito com as pessoas antes, mesmo eu sabendo um pouquinho de você, tem muita coisa que eu desconheço. E aí é como um olhar inaugural mesmo, né, para a pessoa que me dá a honra, né, de trocar esse fio comigo. E eu geralmente eu começo puxando aquele fio lá de trás, assim, da memória, né, da onde vem essa questão do bordado, para depois a gente chegar na questão da poesia. Mas se você tem, né, se você tem memória de pequena desse bordado, se você vivenciou coisas, ou alguma história da infância que tenha te despertado, assim, seja com bordado ou com a poesia, né? E aí, então, eu Sim. passo a bola para você. Então, eu sou de Minas Gerais, sou do interior de Ah, uma cidade gente, Minas, pequena para tudo, para tudo. e tive uma avó que, além de grande bordadeira, ela era costureira, especializada em camisas, mas ela bordava e costurava de tudo. E a minha mãe também costurava, bordava, e eu aprendi com elas e com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha é uma grande bordadeira, a Olha, Sara. eu quero ela aqui, você vai conseguir, né? Tu vai convidar ela, Vê né? se a gente consegue, ela é meio recolhida. A Meio Sara tímida. borda muito bem, faz Ai, crochê, Senhor, eu quero tricô, ver isso. Eu costura, preciso pinta. beber disso. Ela realmente assim foi para mim uma, além de irmã mais velha, uma mestra, né? E então eu aprendi quando criança, eu bordava roupinhas para as bonecas, eu bordava Ai, que coisas delícia. que não serviam mais, chegava no final do ano, refazia uma roupa e ou refazia à mão mesmo, ou na máquina de costura lá de casa e bordava e remendava e costurava e pregava por cima. E Ninfa, depois, essa oi, casa é aonde? Essa casa, quando você fala é assim, ah, Itaúna, remendado. E Itaúna, que fica perto da Itaúna, onde? Pra Minas gente Gerais. saber. Fica perto de Menina. Divinópolis, perto de Pará de Minas e também Caraca, perto é da muito capital. bordado. Muito bordado. É. E depois, quando moça, eu também continuei costurando e fazendo bordado e tricô e crochê. E cheguei a bordar toalhas de mesa, né? Eu sou de Tem uma alguma aí? tradição de toalha Tem de mesa, alguma eu aí para mostrar? adoro. Oi? Tem? Tem dessa toalha para mostrar? Tem, eu tenho que ver se consigo chegar ali na gaveta para buscar. E bordei algumas toalhas, mas depois que comecei a trabalhar fora de casa, né, principalmente, já adulta, eu fui abandonando isso, fui deixando isso de lado. Nunca deixei de costurar, principalmente costuras à mão de roupas, roupa para cortar e refazer outra, ou para pregar uns botões,
Sempre faço. É a minha distração aos domingos, é isso. É costurar essas roupas aqui minhas e dos meus filhos. Eu adoro, isso me descansa. Isso me reconecta assim com alguma coisa que não tem pressa, que não tem cobrança. E eu adoro, adoro costurar. Ninfa, Oi. vamos retomar um pouco essa história. Assim, eu queria o nome da sua avó, o nome da sua mãe e o nome da sua irmã, A minha irmã é a Sara, né? Sara. A minha mãe, Maura, e a minha avó, Maria Fausta. Avó paterna, porque eu não conhecia a avó materna. Infelizmente, a avó materna partiu antes que eu viesse a esse mundo. São essas três pessoas aí, principalmente. Mas tinha também a dona Alzira, que era uma espécie de vó postiça da gente, que também costurava, onde eu ia muito, e sempre tinha retalho e linha e botão. E a minha madrinha Lourdes também, que era outra costureira. Na verdade, ali na vizinhança, todas as pessoas costuravam, Marisa. Era uma vizinhança assim, uma rua que era de chão, de terra, não era calçada. Eu vi calçar a rua, eu já saía de casa sozinha para ir para a escola com 8, 9 anos de idade. E a gente vivia de quintal em quintal. Era uma cerca viva que separava, né, naquela época, o quintal de uma casa da outra. A gente trocava tudo. Trocava brincadeiras, costuras, frutas, né? As frutas do quintal, hortaliças da horta. Era um outro mundo, muito diferente desse mundo que a gente tem hoje. E mesmo lá, atualmente, é diferente do que foi há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que coisa forte isso, né? É Bom, interessante ouvir a aí sua. você tinha perguntado dos bordados e mais recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, eu me aproximei da Teca, da querida Teca Galvão, da Maria Que Tereza. está aqui com a gente. Sim, damos aula no SEAT e acho que porque ela estava dando uma eletiva de bordado e eu uma eletiva de poética. E coincidiu que nós íamos com os alunos ali no CRAB, ali no centro da cidade. A gente estava indo de Sim, no ônibus. centro de referência Isso. Estávamos indo em mais de uma exposição, se eu não estou enganada, descendo juntas, né, com os alunos das eletivas, que são alunos do ensino médio do SEAT, no contraturno das aulas pela manhã, eles têm eletivas artísticas, culturais, sociais. Eu ministro a de poética e a Teca de bordado. Aí, naquela conversa ali, a gente se aproximou mais, embora a gente já se conhecesse, e foi daí que surgiu a ideia de ir lá nas Coralinas, e na cidade de Goiás, e junto também nessa viagem estava a Edna Bueno, que é também bordadeira, para você convidar Não, aqui. eu vou chamar, Edna Total, E total, grande fomos esse escritora, trio, né? bordadeira, tá na minha Teca, listinha. ótimo. Teca, eu e Edna fomos para Goiás passar um fim de semana esticado com Cissa Fittipaldi, para encontrarmos também as Coralinas, um trabalho que a Hebe, lá da cidade de Goiás, coordena, e preparamos um sarau para levar. A Teca levou muitos bordados, muita coisa bonita, fez sucesso, porque a Teca ela lida com as cores assim com muita É. familiaridade, né? Com muita, ela é muito arrojada e o trabalho dela chamou muita atenção. Fizemos um sarau e na hora do sarau as luzes acabaram, a energia elétrica acabou. Era É no mercado. muita energia, foi E a muita gente energia concentrada. fizemos com velas, mas foi um sarau lindo, porque estávamos levando poemas de mulheres, de autoras. E foi muito bacana essa experiência lá em Goiás, né? na casa da Cissa Fittipaldi. E depois a Teca e eu oferecemos uma oficina de bordado, que é o projeto Bordando a Poesia, na Estação das Letras, aqui no Rio de Janeiro. E foi durante uma semana inteira de janeiro, aquele
calor escaldante. Acho que isso foi em 2018, acho, se não estou enganada, janeiro de 2018. E depois disso começamos a fazer a oficina mensal, um encontro mensal com temas. Aí nós fazíamos assim, abordando a obra de uma artesã, de uma artista, como também temas, mitos, trabalhamos mitos celtas, mitos gregos, mitos africanos, mitos indígenas, mitos indianos, e junto com os mitos, uma pesquisa do bordado, da tecelagem nessas tradições, né? Claro que em relação aos africanos escolhemos, nós fizemos um recorte, em relação aos indianos também, né? Porque são tradições milenares e que abarcam uma infinidade de culturas. E continuamos a fazer até início desse ano. Estávamos fazendo mês sim, mês não, neste ano de 2020. Mas, no momento, estamos interrompidas, assim, ainda não encontramos uma maneira de estar junto com as pessoas e bordar ao mesmo tempo, porque nas oficinas a gente levava o material, a gente oferecia o material. Já bordamos em peneira lá de Minas, né? Já Legal. bordamos em abano, já bordamos em fotografia, já bordamos em vários suportes. O suporte do bordado sempre tinha a ver com aquele tema, aquela abordagem e com a criação Sim. poética. Eu trabalho com a Entendi. parte da Então vocês criação foram poética. pesquisando também vários Isso. materiais, né? Uhum. Que tinha a ver com o tema. Isso, eu trabalho com essa parte mais da abordagem poética e a teca com o bordado. E a gente sempre oferecia o material, inclusive agulhas, linhas. Então, a gente ainda está vendo se dá para retomar esses encontros lá do Bordando a Poesia, né? E é isso. E, além disso, a gente continua fazendo no SEAT. Semana que vem mesmo vamos começar uma eletiva conjunta, a Teca e eu, que a gente vai trabalhar bordado e poesia. E a gente vai focar naqueles sonhos, naqueles mantos do Arthur Bispo do Rosário. Vamos trabalhar Nossa, vai mostrando ser imagens, incrível. mostrando vídeos e Ninfa, tentando eu tenho resgatar os pesquisado, sonhos. sim, eu tenho pesquisado bastante também. Olhado, né? Tentado entender ali aquelas tramas, aquelas. Porque é muito forte, né? O bordado do Bispo do Rosário é realmente uma coisa assim. É incrível, é incrível. Uhum. Uma arte assim que explode, né? Eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito bom. Esperamos que Parabéns. sim, porque os adolescentes estão em casa. É, E eles agora apostam muito no sonho, né? De quando vão se encontrar de novo, de quando vão poder entendi. sair na rua, de quando vão estar nas atividades coletivas. E a gente está trazendo o bispo no sentido de resgatar aquela capacidade dele, por um lado, de sonhar e, por outro, de sublimar, né? De transformar o sofrimento, do enclausuramento, da dor, né? Em alguma coisa, uma manifestação de arte, né? Ele fazia isso Uhum. às vezes desfiando o lençol ou pegando utensílios, né, dentro dos pavilhões lá por onde ele transitava quando era um interno. Então a gente está fazendo isso também para botar as pessoas para trabalharem com as mãos, né? Porque esse trabalho com as mãos é muito importante. Ele nos Muito, muito. reconecta a nossas Você sabe que origens. um período, eu tenho aqui, mas eu não tenho aqui agora para mostrar, porque eu consegui ficar com um pedacinho. Uma época em que eu trabalhava com população de rua à noite, em Campo Grande, e por 2 ou 3 vezes eu encontrei um senhor que era fantástico o que ele fazia. Ele também desfiava qualquer pedaço de pano que ele tinha e depois ele fazia um emaranhado daquilo, bordando e tecendo por cima do tecido. O dia que eu achar, porque eu guardei, eu consegui um pedaço dele e guardei, mas assim, era muito forte, como ele combinava as linhas, como e era muito colorido, sabe? Era tudo assim muito colorido
e muito embolado, mas ao mesmo tempo você via que tinha todo um trabalho ali, sabe? É forte isso, né? Essa questão É. do fazer para sublimar, né? E é muito o que a gente está passando agora. Inclusive, quando eu resolvi conversar com as bordadeiras, com os bordadeiros, nesse formato aqui, foi justamente porque eu também já estava literalmente, assim, ficando muito triste, né? Triste além da tristeza que a gente não está de férias, né? A gente não está É. feliz com o que está acontecendo, mas a gente também tem que tomar de conta para essa tristeza não virar depressão, para você não ficar irritada por tudo e ter uma ocupação que de alguma forma desse conta, né, extravasasse. E aí esse espaço aqui, porque aí eu tenho que pensar sempre em quem vem depois, né? Eu tenho que contactar com pessoas, eu tenho que me preparar para aqui. E hoje, falar em preparação, eu fiquei pensando que você é uma das pessoas que mais conhecem dois poetas, dois escritores que eu mais amo. Pelo menos eu tenho essa sensação, assim, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz e o José Paulo Paes. São dois, assim, Dois que... queridos, né? Dois queridos, e eu sei que você teve um contato muito grande, muito forte com eles, né? E é um legado, né? Então, É. eu fiz hoje eu pensei assim, bem, o que que eu vou apresentar para a ninfa? Não posso bobear. Aí eu já tinha lido umas coisas do Bartolomeu, e uma delas era essa aqui, que sempre me emociona. Eu vou mostrar primeiro. Aham. Não está pronto, porque eu fiz hoje, e aí, assim. Mas olha o que ele escreveu. Sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar. Como sou forte o bastante para uma palavra me ressuscitar. Ele gostava de falar isso, né? Além de escrever, ele gostava de falar isso. A palavra era alguma coisa muito potente e ao mesmo tempo de muita fragilidade para ele, né? A palavra podia afastar, podia aproximar. Naquele livro Correspondência das Palavras, Sei, das sei, cartas, sei. é um livro que ele dá margem muito a isso, né? A gente pensar em palavras que a gente quer despertar, que a gente quer acordar, porque estão dormindo, né? E aquelas palavras são tão contemporâneas, assim, essa necessidade, né? Que é terra, irmão, fraterno. E palavras que a gente quer fazer dormir, que a gente quer adormecer, né? Que eu me lembro de violência, que é Ele fala, o desigualdade, né? medo, violência. Então, realmente, ele era, assim, de uma precisão no trabalho, lapidado com a palavra, que é admirável. Que bom, que bom. Então eu deixo isso aqui, né, como um presente. Porque você é muito da palavra, né? A palavra, assim, essa força que vem da palavra, eu também percebo muito no seu trabalho. Trabalha com poética, né? Imagina, né? É. É de que é feito, né? De que é feito a poesia, né? Que são as palavras. E aí, né, você borda palavras também? Como é que é lá no, na sua Bordo vida, na sua palavras. vida? Você borda essas palavras? Bordo, eu gosto de escolher algumas palavras, principalmente palavras que são polissêmicas, que têm sentidos dúbios, duplos ou múltiplos sentidos, né? Eu gosto muito de experimentar a textura, e quando a Teca e eu, a gente está bolando as aulas dos cursos de bordando a poesia, eu sempre gosto de sugerir as texturas. Então, por exemplo, eu tenho aqui umas palhas de milho que eu estou meio que curtindo para ela ficar no ponto para bordar. E eu queria Mostra que aí pra bordar gente. umas palavras. Eu não separei esse material aqui perto de mim. Ah, tá. Não O está que que aqui você perto. separou então? Olha, eu realmente não separei nem livros, nem artesanatos, que eu fiquei aguardando você me passar as orientações. Como eu não sou Ah, profissional, assim, sem entendi. saber o que Então,
né? Você estava esperando que eu trouxesse, que eu pudesse comentar ou mostrar, mas enfim. Mas tem isso, né? Tem isso de você estar preparando o material, sempre pensando na textura do que vai Sim, bordar. eu gosto muito disso. Então, essas palhas de milho, que eu comprei o milho verde, estou secando a palha, estou preparando para ela sustentar, né, o bordado. Eu não queria que ela quebrasse, porque quando a gente trabalha com as folhas, muitas vezes elas quebram. As folhas do cerrado não, porque elas são folhas mais corpudas, né? Elas têm mais volume e elas, como são folhas para resistirem à falta d'água, elas resistem também aos bordados, né? As palavras, ao ponto furar e dar a É, volta e passar a linha ou a lã ou o que seja que a gente utilize. Então eu gosto a de gente fazer aqui essas teve pesquisas. a gente teve uma bordadeira que veio conversar, artista plástica também, a Thelma Lopes, lá do Maranhão. Uhum. E aí ela falou que ela cola um papelão, não o papelão, mas aquela folha que fica em cima do papelão, aquela que é meio plástica, ela tira Sei. aquela. E aí ela cola por trás da folha esse material. E aí depois ela borda, ela está bordando lindamente, assim, Hum. as folhas de amendoeira que caem lá no Ai, quintal. e a amendoeira tem tantas aqui no Rio, né? A amendoeira eu Eu tenho fiquei uma com ali vontade de perto experimentar. que daqui a pouco eu posso pegar para mostrar que eu bordei. Porque a folha da Ah, amendoeira eu acho linda, porque ela vai mudando as nuances das cores, né? E ela tem um tamanho bom, mas ela costuma quebrar. então, por isso que ela bota esse suporte. Uhum. E aí ela falou que fica tranquilo depois, deixa secar, né? Bota no sol, deixa secar. E ela tem feito umas coisas lindas, lindas, lindas. Que lindo isso, né? Você deve escutar muitas histórias diferentes desse Começando, né? A Brasilzão aí, ouvir. né? De pessoas de outros É, a lugares. ideia é essa, né? Inclusive, se tem alguém aqui de qualquer lugar, uma bordadeira, um bordador, que queira vir contar a sua história, né? É só mandar para mim uma mensagem por aqui, pelo Instagram, que a gente vai conversar. Não importa se está começando agora, se já começou há muito tempo. A ideia é a gente ir puxando esse fio, né? É, certamente. Tem muita gente aí que eu tô vendo que é É, dos. vamos dar uma passeada aqui, vamos ver. Boa tarde, boa tarde. Olha, nossa amiga Dada Coelho veio aqui te ver, que maravilha. Eu vou ali Dada pegar a adora folha, bordado. tá? Tá, pegue a folha, pode ir com calma. Então, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a bordadeira, professora, é, especialista, né, em várias questões ligadas à leitura, à formação dos leitores. Ela tem vários livros publicados de leitura para bebezinho, né? Como é que você forma o leitor desde pequenininho, que é a Ninfa Parreiras. E aí a gente também vai conversar sobre a festa literária, que ela também é, organiza a festa literária aqui de Santa Teresa. Mas antes ela vai nos mostrar um bordado. Esse é da folha da amendoeira. Muito linda. A folha é grande, né? Dá para É, viajar. esse deu Como? O para. que está escrito? Como? Como ler o poema no oco piso. Como ler o poema no oco piso. É seu? Sim, sim. E essa é Olha, uma folha de milho que eu estou preparando. Ela já estava dentro de um livro, né? Quer dizer, folha do milho é bom. Na verdade, é aquela a palha do caixinha, milho. né? É, a palha. A Só que palha do milho. eu tô preparando para que ela possa receber o bordado sem Olha, trincar. alguém está perguntando aqui, a Verinha, pode responder quais folhas são as melhores para bordar? Eu sugiro as folhas do cerrado, que são mais carnudas, que são mais corpudas, porque como elas têm uma reserva de água, elas geralmente são folhas
assim, com uma camada aveludada. E, claro, eu costumo pegar isso no chão, numa área que eu vou muito, por exemplo, no sítio do meu irmão, do Caio, tem uma calçada larga. Aquelas folhas que caem, o condomínio recolhe. Recolhe como um lixo orgânico. Então, aquilo não faz falta para a natureza. Como esse sítio Sim. dele está localizado numa área de um cerrado, né? O sítio é cercado por matas de cerrado. Ali eu consigo umas folhas boas. Já trouxe folhas até para oficinas com a Teca, né? Bordando a poesia. Eu reparo isso, que elas são mais assim, é como se elas tivessem uma camada mais revestida ou alguma coisa mais tramada, é justamente para ela resistir à secura. Porque o cerrado traz alguns meses, agora mesmo, está entrando na seca. Lá não vai chover por alguns meses, pelo menos até setembro, fica sem chover. E as árvores são menos robustas, são menos altas, elas são mais baixas, são mais retorcidas. E as folhas, por sua vez, também são folhas que reservam água. Então, a gente acaba pegando folhas dessas árvores. É minha sugestão. Porque a Teca mesmo também já tentou bordar verde, bordar folha seca. Eu achava que era melhor bordar na folha mais verde. A Teca já me deu a experiência que para ela é melhor bordar na folha mais seca. E essa aqui é uma palha de coco mesmo, baiano, coco anão, que eu também estava em preparação para poder fazer alguma coisa. Eu gosto de fazer palavras, assim. E às vezes faço, como aqui, por exemplo, dá um marcador de livro, faço uma palavra bem polissêmica e dou de presente para alguém. Teve um ano no Natal que esse foi o presente para as minhas sobrinhas, minhas amigas, assim, vou brincando com isso, não tenho nenhum compromisso, nenhuma pretensão também, né? Diferente de distrair, eu gosto de experimentar texturas, né? E de Legal. pesquisar origens, pesquisar Entendi. mitos e saber de pessoas que bordam, o que significa o bordado para elas, né? Ah, eu também, gosto muito. Mas aí eu fiquei curiosa, assim, qual a textura mais, você acha, assim, mais diferente que você já bordou? Por exemplo, agora você me mostrou uma palha do coqueiro. É, Isso vai ficar é. interessante. Essa tá bem interessante, essa textura. Eu acho que das folhas, de modo geral, mas também o abano tem uma textura muito interessante, né? Esse abano aqui, por exemplo, ele tem uma textura. Eu acho que Esse abano a gente vê muito lá no Maranhão. Muito esse dele. abano é do Nordeste, na verdade, do Rio Grande Sim. do Norte. E eu acho que mesmo as texturas industrializadas, fabricadas, elas também são interessantes, né? Para você explorar, para você enfiar a agulha, a linha, ver o que vai dar. Eu gosto muito dessa experiência. Para mim, é como a experiência com a palavra. É como se eu estivesse experimentando uma palavra e desdobrando a palavra em sons, em significados, em possibilidades de quebrar essa palavra e formar uma outra palavra, que é um exercício que Bartolomeu Campos Queiroz fazia muito, né? E eu acho que a gente que escreve, a gente que lida com a palavra, a gente tem que fazer isso, tem que descobrir o ritmo, né, a polissemia, os sentidos múltiplos daquela palavra. E quando a E gente até vai testar alguma textura, textura é texto, né? E texto é aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente borda. Então, para mim, bordar e escrever são coisas muito parecidas. E eu me encanto muito por essa pesquisa, né? Dessas texturas, desses textos, desses tecidos. E para o lado da minha mãe, da minha avó também paterna, havia muitas que, minha avó paterna mesmo, que teciam nos tiares de roça, tiar de pau.
e faziam aquelas toalhas, faziam colchas, faziam tapetes, como esses aqui, né, que a gente tem hoje. Esse é de retalho. Isso é muito Deixa característico a da gente minha ver. região. Infa, posso ver de novo? Claro, Você claro. bota isso. Nossa, como ele é bonito. Esse é de retalho, né? De retalho de malha verde. Mas eu tenho muita coisa aqui que foi feita por parentas minhas e por conhecidas que hoje já nem fazem mais, porque as toalhas de banho eram de tiar, eram coloridas, né? A toalha de mão também, não só a toalha de rosto, a toalha de banho, a colcha da cama. Era tudo feito no tiar de Tudo. madeira na roça, né? Então é uma tradição que, infelizmente, em algum momento se perdeu, pelo menos na linhagem da minha família. Eu admiro muito tudo isso, valorizo, né? Pesquiso e tento resgatar isso de alguma maneira, assim, nessas leituras, nessas oficinas, nessas tentativas mesmo da gente valorizar esse artesanato brasileiro, que é riquíssimo, né? De ponta a ponta, o Maravilhoso. Brasil tem manifestações artesanais que são maravilhosas. E eu sou muito encantada por um livro da Lígia Bojunga, que você deve conhecer, Marisa, que é o Feito à Mão, que é um livro que a Lígia fez em 1996. Ela queria ter uma experiência de fazer todo o livro à mão, de sentir como seria cada Ah, etapa do interessante. livro, de escrever, de passar para o papel, de imprimir, de ilustrar, de costurar, de preparar a capa. E ela fez esse feito à mão em Santa Teresa, antes dela ter a editora, porque a editora nasce em 2002, esse livro é de 96. Eu E não ela, conheço ainda, vou querer conhecer. eu tenho aqui também, mas preciso me deslocar mais para pegar, não está aqui perto. E esse livro fala dessa experiência de fazer à mão. Depois ela transformou esse livro num livro impresso, né? Mas ela foi pressionada a isso, porque ela não queria. Inicialmente ela ia fazer uns 300 exemplares, isso foi reduzido a uns 150, 180. O meu exemplar é um presente que eu ganhei da Sônia Rosa. Eu nem morava no Rio quando ela fez esse lançamento. Eu estava fora do Rio, morava em Brasília. E o livro vendeu todos os exemplares na Casa da Claro. Leitura no dia desse lançamento. Aí que as pessoas começaram a pedir para ela fazer, e depois ela fez o feito à mão impresso. Mas o que eu estou querendo dizer do feito à mão é que é um livro que resgata a importância de você mexer com as mãos, de você criar, recriar, transformar. E isso tudo nasce a partir do momento em que ela, criança, via a mãe mexendo com os botões, com a caixa de costura, que no Rio Grande do Sul chamam costureiro, e a mãe falando com os botões no sentido metafórico. Então, o primeiro capítulo é falando com os botões, né? E ali já resgata esse sentido ancestral de fazer com as mãos alguma coisa, ou para comer, ou para plantar, ou para tecer, para bordar, para costurar, para colar, para pintar, para escrever, né? Uhum. São todas coisas feitas à mão que eu acho que nesse momento em que estamos em casa, para quem pode estar em casa, quem está em É. isolamento, fazer com as mãos nos reconecta com as nossas ancestralidades, né? Com as nossas origens e com a nossa capacidade de transformar as coisas. Porque quando a gente transforma as coisas, algo dentro de nós se transforma também, né? Nossas angústias, nossos sentimentos ruins também, eles são sublimados nesse ritual de fazer com as mãos, né? Que bonito isso que você falou, sabe? Me lembrei muito da minha tia, porque eu lembro assim muito da minha avó fazendo crochê. A minha avó, a minha avó por parte de pai eu não conheci porque quando eu era bebezinha ela faleceu. Mas a minha avó era parteira e eu sempre ouvia histórias sobre a minha avó paterna, Catarina Parteira. Mas a minha avó materna, Zefinha, minha avó Zefinha,
ela benzia e ela fazia crochê muito bem. Tanto que mamãe tem umas coisas belíssimas, uns pontos abacaxis, umas coisas assim. E aquilo, né? Nunca foi à escola, nunca estudou, nunca ninguém ensinou. Quer dizer, alguém Uhum. deve ter mostrado, mas assim, ela foi aprimorando e de uma inteligência assim incrível, né, para fazer aquela geometria toda, né, que ela fazia de tudo, colchas, enfim. Mas aí essa semana eu fui conversar com a minha tia e eu não tinha essa memória da minha tia. Porque eu fui pedir a ela uma receita de xarope, porque ela sabe tudo de erva. E aí eu fui pedir a ela essa receita e de repente eu falei: "Ah, tia, eu tô aqui, eu vou ficar bordando e a senhora vai me falando aí como é que a senhora tá." Aí ela virou e falou assim: "Ah, eu já bordei muito. Já bordei muito, fazia ponto atrás, ponto cruz." Ela falou uns 5 pontos lá que ela fazia. Disse: Uhum. "Agora eu não sei mais, esqueci tudo." Aí eu falei: "Tia, é igual andar de bicicleta. Se a senhora já bordou, isso tá dentro da senhora, entendeu? Eu tô até pensando de mandar para ela um presentinho, uma caixinha cheia de coisas, sabe, para ela poder ter também ocupação agora nessa pandemia, né?" Claro. Mas eu vou dizer assim que provavelmente tudo isso me formou muito, né? Eu não lembrava da minha tia bordando, mas se ela disse para mim que bordava e eu convivi muito, né, com toda a família, com todas as minhas tias, eu convivi muito quando criança, eu via isso, né? Eu, Uhum. eu tinha contato, eu tive contato com isso, pelo menos de olhar, né? E olhar a forma, né? Eu acredito muito na formação através do olhar, Sim. muito, né? É muito Claro. forte para mim isso, né? Aprender com o olhar, né? Saber E olhar, quando você perceber. fala do olhar, você está falando de uma linguagem não verbal, que é a primeira linguagem que nós temos, né? Que o bebê tem antes da linguagem da palavra, né? É a linguagem não verbal do olhar, do olfato, né? Do tato, do toque, e que é uma linguagem importantíssima para a gente hoje, né? Para a gente que trabalha com literatura, com as pessoas. É a linguagem que acolhe, é essa linguagem não verbal. Então, já que você falou de literatura, vou lhe mostrar um outro bordado. Posso? Claro, Esse também ele não está terminado, mas é um texto famoso, com certeza você conhece, do José Paulo Paes, mas para quem ainda não conhece, que é O Paraíso. ai, que lindo! Esse texto é lindo. Então, O vamos Zé lá. Paulo Se Paes é essa outro rua fosse poeta, minha, não é? O José Paulo cabeceira. Paes é incrível, né? É, E aí grande ele disse tradutor, assim, grande poeta, poeta para todas as idades. é um pouco grande, né? Assim, Nossa, você foi corajosa! Termine logo! e aí eu ainda estou bordando essa parte aqui das imagens, porque eu Aham, gosto muito de misturar, né? Então eu vou ler o poema. Quer dizer, vou sim. falar para ti, para vocês. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta árvore fosse minha, eu não deixava derrubar. Se arrancarem todas as árvores, aonde os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgoto em outra parte, porque os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu faria tantas mudanças que isso aqui seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Lindo. Palma para o José Paulo Corajosa Paz, você de incrível, bordar não esse é? textão, ficou lindo, muito lindo. E essa inquietação, né, com tudo que a gente está fazendo do meio ambiente, e que várias pessoas já falaram isso há muito tempo, né? E também Uhum. já falaram da gente pensar que mundo é esse que a gente quer, que mundo que a gente quer deixar para as crianças, o que está acontecendo, né? Porque é isso, eu acredito que enquanto a gente não olhar o mundo e ver a criança, a gente não vai ter paz. A gente vai viver na violência, a gente vai viver agredindo, sabe? Porque tudo que está aí é contra a infância. Eu penso assim, tudo que está aí de ruim é contra a infância. E se é contra a infância, é contra o ser humano, né? Claro, claro. Então, assim, se eu boto um automóvel que mata uma criança o tempo todo na rua,
Isso vai me atingir de várias formas, né? Uhum. Corta árvore, polui rio, acaba com, com a poesia, né? Com a infância de uma forma tão, né? Então, assim, e aí eu trago isso porque eu sei que você é uma pessoa que defende muito o lugar da criança, né? Defende o tempo todo é, que a gente precisa cuidar dessa criança, que essa criança ela tem direitos, né? Que ele é um ser que tem direitos e, e aí eu encontro essa poesia que traduz muito, né? Esse teu olhar por essa Sim, criança. e o Zé Paulo Paes era um poeta, na verdade, que começa a escrever para os sobrinhos, né? Ele é um grande tradutor, traduzia quase 10 línguas, até grego ele traduzia. E ele Ele era começa a incrível. escrever para os sobrinhos. E numa dessas brincadeiras de escrever para os sobrinhos, ele trabalhava muito com nonsense, com jogos de palavras, ele começa a publicar para o público infantil e deixou uma obra importantíssima para a criança, para a infância, né? É, Tem aquele é. poema metaliterário que ele fala do que é a poesia, que a poesia é isso, é uma brincadeira de palavras. E se a gente não cuida dessa infância, da nossa infância, a gente não está cuidando da arte, da Não, ressignificação da vida, porque é a criança que nos alimenta todo dia, né? Que nos encoraja a criar, a inventar, pesquisar, a buscar subterfúgios para esse mundo tão louco aí que a gente está vivendo, né? ele tem um que eu amo. É, é o beija-flor que beija a flor? Ou é a flor que beija o beija-flor? Ele Sempre gosta assim, muito né? Sempre, dessa inversão de lugar, né? Dessa inversão de papel. Ele faz muito isso. E toda a produção dele para as crianças é uma produção que os adultos se deliciam muito, porque ele trabalha também com o humor, com a ironia, né? é. E com esse deleite assim de você descobrir ou redescobrir algo por trás daquela palavra, daquele poema que a gente não tinha percebido antes, né? José Paulo Paes, está aí uma Tá aí, excelente tá aí. Quem não dica de conhece, leitura. Super vale já a pena. falamos dois, né? Já falamos. Bartolomeu e o Isso. José Paulo Paz. E aí, Bartolomeu assim, Campos Queiroz, Zé Paulo nós, Paes e Lígia Bojunga também, que eu Lígia comentei. Bojunga, que você Embora a trouxe. Lígia não seja poeta, né? Toda a obra da É, Lígia é em prosa, mas ela tem essa grande contribuição do feito à mão como um livro que vai refletir, né, sobre esse mexer com as mãos, mexer com as coisas e transformar tudo. Porque a obra da Lígia é toda calcada nessa possibilidade de você ir transformando as relações, os objetos, os sentimentos, os encontros. O Intramuros, que foi o livro por último publicado, resgata também esse sentido, né? De você estar sempre transformando as coisas em uma outra coisa. e o bordado é isso, né? O bordado, a É, costura, é sempre você estar transformando o que estava ali numa outra coisa. aham. E de uma forma muito, muito palpável, né? Muito forte também. É porque no bordado Agora, deixa você materializa, né? Você é isso que eu quis torna dizer. Você aquilo traduziu bem. material, né? Ele materializa fortemente, né? É. Um estado em outro estado, né? Uhum. E talvez por isso seja tão poético. É. Você vê muita poesia no bordado? Vejo muito, muito. Mesmo que o bordado não traga a reprodução de um poema, que seja um Sim, bordado de motivos florais ou motivos outros, né? Mas eu acho que aquilo que está ali é uma lírica, né? É a construção de alguma coisa assim, de autodeleite. Eu acho que as pessoas que bordam, elas têm essa delicadeza, né? Essa possibilidade assim. mesmo que seja um bordado mais politizado, mesmo que seja um Sim, bordado que sim, seja, sim. né, A gente nem tentando falou nesse sentido do bordado, mas o bordado
como uma resistência também, Uma como uma resistência. forma de você se manifestar, é importantíssimo. Eu acho que, na verdade, o bordado é sempre resistência, porque você está fazendo alguma coisa que é milenar, né? E que durante muito tempo foi transformada em algo industrial também, mas que o industrial não calou o artesanal, né? A gente tem É a muitas roupas força, né? bordadas, né? É a Todos força da temos, tradição. claro. É. Então, eu acho que o industrial não tomou o lugar do artesanal. E o bordado artesanal, ele é sempre resistência, é sempre você falar de um lugar de ancestralidade, de transformação e de fazer com as mãos, né? Você vai pegar e vai fazer uma outra coisa com aquilo, com aquele suporte, seja tecido, seja papel, papelão, folha. A gente falou de vários tipos de De suporte, né? suporte. Mas isso vale para todo tipo de bordado. Bordar é resistir, resistir com pontos, com linhas. E escrever é resistir com as palavras, né? Ai, que lindo isso. Vamos dar uma olhada aqui no que as pessoas estão escrevendo? Daqui Vamos, a acho que a pouquinho vai live já vai acabar. acabando, né? Olha, a Ana Antes que Lúcia disse apaguem que a nunca. gente. Antes que apaguem. A Ana Lúcia disse que nunca bordou folhas e que vai experimentar. Uma das coisas mais bonitas, eu acho, que a gente vai poder vivenciar aqui é essa troca de saberes, sabe? Uhum, É a gente realmente olhar para um trabalho de uma bordadeira e falar: caramba, eu vou experimentar, eu acho que eu vou fazer. isso. E Experimente, isso Ana me Lúcia. incomoda. Escolha as folhas, né? É, Coloque dentro de livro, deixa secar. Experimenta bordar a folha verde também. E eu tô querendo experimentar a espada de São Jorge. Outro dia caiu uma oba! folha Salve, aqui em meu pai, casa. Ogum, vai dar Eu tenho certo. muita espada de São Jorge pela casa, nos quartos e tudo. E caiu uma E as... folha, porque ela cresceu demais. E essa folha Sei. começou a desidratar. E eu tô com vontade de ver como que ela vai ficar e, quem sabe, conseguir bordar alguma coisa nela. Depois eu te Ah, eu vou falo. querer ver também como é que vai ficar Tá. essa folha. Então, eu vou Olha, fazer a assim: Teca, eu vou fotografar o livro feito à mão da Lígia e vou fotografar uns 2 bordados meus aqui e te mando depois como foto ali no comentário quando você compartilhar essa ótimo, live, tá ok? ótimo, ok. Deixa eu te falar, a Teca falou que patas de vaca também é legal de bordar. Ah, do Aqui no... Bartolomeu. Ah, não, eu que pensando no Bartolomeu e ela na folha, claro, a pata Ela da tá vaca. pensando da folha, a pata de vaca. É que A Bartolomeu Graça tem um livro que se Macedo. chama Patas de Vaca. Olha, então vamos cruzar isso tudo, vamos cruzar essas informações que vai ficar bom. E é puro humor. A Graça disse que aqui no Nordeste muitas bordadeiras bordam na folha de abacate. Oh, uma boa. Ela é mais Legal. lisa, né? Ela parece que recebeu um verniz. Então, assim, vamos aproveitar tudo do abacate, porque hoje eu já aprendi a aproveitar a semente do abacate, fazer farinha e fazer não sei o quê, disse que é ótima a semente de abacate. E então agora a gente vai aproveitar a folha também. A ficus, a Lúcia falou que ficus elástica é maravilhosa para bordar. A Fix Conhece? também é lisinha, ela é lisa e ela é grandona. Aí a Verinha disse que você sempre tem um olhar especial para inventar poesia em tudo. Obrigada, Verinha. Algumas Obrigada pessoas a todas as entraram. pessoas que estão aqui, as pessoas do Rio de Janeiro, de outros estados, de outras cidades. Obrigada mesmo. A Teca lembrou que você já abordou jornal. Ah, foi jornal e folha de enciclopédia. Na verdade, eu não gosto de jogar fora as coisas assim aleatoriamente. Então, a É, não gente é fica assim não, vai inventando, jogar fica fora não. inventando. Olha, a Lúcia falou que o papel craft é muito bom. Aham, bem lembrado, Lúcia. É, a Teca tá aqui brincando com você, quem sabe surge um Guimarães Rosa. Opa! Ó, dizendo que é lindo o livro, deve ser o livro que você falou da Da Lígia. Lígia. Vou O livro é fazer a foto e te lindo. mando A lá. Edith Lacerda mandando beijo. Fazer com as mãos é Beijo. mágico.
Ah, Diquinha Bordados, olha, a Diquinha Bordados, ela é uma mestra lá do Sertão do Cariri. Ela vai estar com a Opa! gente no próximo domingo, sem ser amanhã, o próximo domingo, a gente vai fechar o mês com ela. Se eu fosse vocês, eu não perdia, porque vai ser incrível. E por falar nisso, temos 2 minutos antes de partir. E aí eu queria dizer que amanhã a gente vai ter a Marilena, ela é do Boi do Cupuaçu, ela aborda o Boi do Cupuaçu lá o Morro do Hum, Querosene. Então, assim, vamos brincar boi amanhã, direto opa! com nossa querida bordadeira. Queria agradecer a todo mundo que veio conversar conosco, aos comentários afetuosos, né? Falar que eu estou muito feliz e te agradecer muito, querida, porque, assim, é sempre um prazer enorme, de coração, poder estar contigo, aprender, beber aí, né, de tanta experiência, e adorei saber dessa parte da sua vida que eu não sabia, da sua família, da sua herança. E olha que eu comecei falando da sua hereditariedade, né? Eu comecei louvando aquelas que vieram atrás de você. E isso foi muito forte. Eu achei que isso Foi. foi muito forte. Porque eu não Gratidão sabia, eu não enorme, tinha Marisa. conversado nada É, com a gente você. não conversou antes, né? Foi surpresa tudo aqui. Gratidão enorme a você, Marisa. Parabéns por essa iniciativa. E obrigada a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, que passaram. Um beijo enorme e um abraço cheio de imunidades para vocês todos. Olha, essa é nova. Abraço cheio de imunidades, eu vou levar, hein? Sim, Saúde, saúde e saúde. axé. Gratidão, gente. Tchau. Beijo.